Que Deus seja louvado. Vou primeiramente agradecer a Deus pela graça que me concedeu de estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? Pois em convite que recebemos junto à liderança da juventude, que está a ser dirigido pelo meu irmão, servo de Deus, Estevão, com toda a sua equipe, líder Espoir e todo completo. Obrigado, porque pela graça de Deus eu fui selecionado, não por ser melhor, mas é somente a graça de Deus. Eu creio que há servos que poderão estar aqui, falar melhor, aprofundando mais ainda na palavra de Deus, mas a graça de Deus me foi dada, então estou aqui para poder trazer aquilo que Deus colocou em mim. Amém? E agradecer à juventude em geral. Eu sei que estiveram em conversa, tiveram que aceitar, está bem, tudo bem, pode colocar. Então, todos, muito obrigado. E meu agradecimento vai ao anjo da igreja que o Senhor estabeleceu, ao pastor Cipriano, que é um pai de bom coração, é um exemplo a seguir, um pai cheio de humildade. Eu tenho a graça de ter ele como mentor e que Deus seja louvado pela sua vida. Amém? E aqui tenho a presença do meu pai na fé, meu pai espiritual. Se estou aqui a pregar é porque recebi de algum lugar, aprendi, tive que ter a paciência, não só a minha paciência, mas eu também tive a paciência de ter alguém que veio sem nada. Porque a minha chegada na igreja mesmo vim vazio, a não ser a graça de Deus que me conduziu, a sua presença que me conduziu, não sabia de nada, mas ele teve a paciência. Será que podemos celebrar a sua vida e evangelizar junto comigo? Então, vocês querem bem, podemos celebrar a obrigado, meu pai, obrigado, sou grato. Pai sabe que nós somos gratos, todos nós, não sou o pai, e todos os meus irmãos que estão aqui podem se levantar e ganhar a bênção. Não esquecer alguém, a vida de uma pessoa no mundo é porque alguém esteve lá, é porque alguém, duas pessoas se uniram e, pela graça de Deus, eu estou aqui. A minha mãe está presente e meu irmão mais velho também está presente. Podemos aplaudir para ele. Como ele vai interpretar? Deus seja louvado. Ela é baixinha, mas graças a Deus não herdei a altura dela. Amo muito ela. Obrigado. Estamos a partilhar sobre o tema. O título da nossa atividade é Fata 2025. É 2025, mas que Deus nos faça graça que cheguemos pelo menos até 2040, 50, com as edições que irão de seguir. Pode ser uma bênção ouvir e participar. Que Deus capacite os líderes e que dê conhecimento e capacidade suficiente para que esta obra não pare aqui e continue para ir mais em frente. Amém? O título ou o tema da nossa conferência é Levantemos e Edifiquemos. Amém? Não está se falando de uma só pessoa, mas é em geral. Amém? Porque muitas das vezes nós achamos que quem tem a obrigação somente de edificar é nós que ficamos aqui em frente. Sim, primeiramente nos foi dada a responsabilidade de poder levar ou pregar o Evangelho para que, enfim, aqueles que vão receber também, por sua vez, não pague a pena neles, mas que vá mais longe ainda. Amém? Nós vimos que quem começou com a obra foi Jesus. Ele veio nos trazer o Evangelho. Amém? Ele trouxe o Evangelho e, por sua vez, viu que prontos, a minha missão para por aqui, mas eu não caminhei sozinho. Por isso ele vem nos dizer, no livro de Marcos 16, diz que idem. Amém? Então, deixa eu te lembrar, aquela pessoa que nos disse idem
em nenhuma vez Ele nos mandou voltar. Amém? Quer dizer que nós recebemos uma missão e pregar, mas diz que nós recebemos a missão. Em nenhuma vez, em nenhum momento, Cristo vem nos dizer: voltem. Amém? Quer dizer que a missão ainda continua. Então, a missão de trazer Cristo para outras pessoas ou de pregar o Evangelho não para apenas hoje. E nós estamos aqui para voltar, pois aquele que nos mandou ir pregar ainda não nos mandou voltar. Isso quer dizer, de agora em diante, a partir de hoje, você em algum momento ficaste cansado, ver a grandeza da missão, ou ver quanto é difícil. Eu quero te dizer, aquele que te mandou, vai, ele tem plena capacidade de lhe dar força, conhecimento, capacidade de você continuar na caminhada, porque Ele é o centro da missão. Amém? A palavra levantemos-nos, e onde vem o nosso tema, é porque houve algo que aconteceu, e por este acontecimento, por esse ato, é que trouxe o nosso tema. Estamos a falar do livro de Neemias. Neemias 18. Bem, vamos ler. Melhor nós vamos caminhando com o texto aqui. Neemias, no seu primeiro capítulo, a Bíblia diz: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Anani, um dos meus irmãos, veio a Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Amém? Neemias foi um copeiro. Ele servia no tempo de rei Artaxerxes. Então, esse rei foi um dos reis poderosos da Pérsia. Amém? Então, enquanto ele era rei, ele tinha um copeiro com o nome de Neemias. Neemias, vendo a história dele, ele nasceu em Babilônia. Quer dizer que Neemias, estamos a falar de Neemias, que tinha profunda tristeza por alguma coisa que aconteceu. E quando isto aconteceu, se passaram 140 anos que ele só ouviu depois disso. A história diz que no ano 586, quando o rei da Babilônia conquistou o rei de Judá, a Bíblia diz que ele levou os cativeiros. Enquanto levou o outro rei veio suceder. E este rei, no ano 436, ele faz o quê? Pega os judeus que foram levados à Babilônia, ele lhes manda voltar de novo em Jerusalém. Então, tudo que está se passando aqui, Neemias não estava presente. Então, todos que sofreram os acontecimentos que levaram Jerusalém cair, que levaram Jerusalém abaixo, Neemias não está presente. Mas a Bíblia diz que depois de alguns anos, os homens que foram levados a cativeiro, ou que foram cativos na Babilônia, a Bíblia diz que Neemias faz uma pergunta a eles, dizendo que: de onde vocês estão a vir? Como é que estão os meus irmãos? Porque ele amava o seu povo. Ele amava porque ele tinha o sangue deles. Ele ainda reconhecia de onde vêm os seus ancestrais. Ele reconhecia aqueles que existiram antes dele existir. Ele reconhecia o laço familiar que ele tinha. Ele tinha compaixão do seu povo, pois a cidade de Jerusalém, para eles, era considerada como uma cidade santa. Para eles, Jerusalém é lá onde tem o templo, e no templo de Jerusalém é lá onde habitava a presença de Deus. Quer dizer que falar de Jerusalém para Neemias é falar de algum lugar muito importante para a sua vida. Amém?
E contem para Neemias que de lá onde saímos, a cidade está destruída. Até os morros da cidade acabaram por cair. A Bíblia diz que Neemias encheu-se de profunda tristeza. O que me interpela nesse texto, o que chama a minha atenção é o seguinte: como alguém que não viveu com certas pessoas e não vivenciou o que aconteceu, mas apenas por ouvir, ele encheu-se de tristeza, encheu-se de compaixão. Mas nós que às vezes vivemos hoje, vendo nossos irmãos a passar por situações difíceis, mas não temos a capacidade de sentir a dor que eles estão a sentir. Amém? Levantemos-nos, edifiquemos, simplesmente é que você que está em frente é ter a capacidade de ver onde está mal, o que eu posso fazer para poder reparar. Mas só que toda reforma começa com uma profundidade de tristeza ou de sentimento de pesar pelo irmão que está ao teu lado. Amém? Como você vai falar de edificação se antes você não tem a noção ou conhecimento daquilo que você deve edificar? Então não podemos edificar alguma coisa sem antes saber o que se trata, o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que edificar. Amém? Vamos a compreender? Neemias, antes de tomar a coragem, Neemias, antes de se direcionar ao povo, Neemias, antes de chegar ao rei, depois de receber a notícia, ele recebe a informação, e com a informação que recebe, leva ele numa profunda dor, e essa dor não permanece para ele. Não está sentindo dor porque ele estava lá, não está sentindo dor porque aquilo aconteceu com ele, não está sentindo dor porque ele é que está sofrendo, mas está sentindo dor por algumas pessoas que estão tão distantes, por uma cidade que ele apenas conheceu, contando as histórias, mas quando foi destruído, ele sentiu a dor. Mas nós que costumamos e temos braço direito, que conseguimos ver nossos irmãos, eu me pergunto, onde está a amor que Cristo deixou para nós? Por onde colocamos a palavra de Cristo e de pregar o Evangelho? Por onde colocamos o amor que Cristo deixa em nós pelo intermédio do seu Espírito? Amém? Neemias não viveu em Jerusalém, mas Neemias soube da história de Jerusalém. Mas ao ouvir que meus irmãos que estão distantes estão a sofrer, não tem onde habitar, a cidade não tem segurança, a cidade não tem nada que pode garantir a segurança para eles. Então eu, Neemias, que estou aqui, o que é que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? É a missão que nós temos. Ou bem, é a visão que a atividade traz para nós. Levantemos-nos, não é porque nós estamos a sofrer, mas levantemos-nos porque tem pessoas à nossa frente que precisam de ajuda. E essa ajuda só vai chegar quando alguém se colocar disponível, só vai chegar quando alguém se responsabiliza. E aquilo que está acontecendo, não é necessário que Deus venha, mas eu que estou aqui, tenho plena capacidade de chegar e poder fazer alguma coisa. Servo de Deus, você que está aqui, a missão que Deus te deu, não é que você se enriqueça tu mesmo, não é que você receba os frutos, mas que esses frutos ainda entrega para pessoas que precisem. Amém? Por que alguém que está a ocupar uma posição que é extremamente importante? Neemias era copeiro. Copeiro de quem? De rei. Quer dizer que Neemias poderia muito bem dizer: eu estou bem. Epa, ouvi, Deus fará alguma coisa, porque eu não tenho por que me inquietar, não tenho por que carregar o fardo. É Deus, Deus pode agir a favor, mas deixa eu te dizer, Deus pode tudo fazer.
Deus faz aquilo que está nisso, que o homem não tem capacidade de fazer. Mas aquilo que o homem tem a capacidade de fazer, Deus não vai vir. Deus não vai deixar a pena dos céus para vir entregar um pão em alguém, onde a pessoa tem pessoa de lado que pode pegar um pão e entregar. Há coisas que nós deixamos na responsabilidade de Deus, não está sobre a responsabilidade de Deus, porque Ele cria o homem na sua imagem e na sua semelhança, e Ele diz ao homem: governe a terra. Quer dizer que eu criei, eu formei a terra, eu fiz a terra, é para você habitar. Porque enquanto você vai habitar, tudo que tiver a teu alcance, faça. Eu, Deus, não vou deixar para vir fazer. Quem vai semear é você, e também quem vai colher é você. Então está sobre a tua responsabilidade. Se faltar alimento para você comer, é porque você não semeou nada. Amém? Porque não vai faltar semente para você, porque eu, quando fiz o mundo, coloquei tudo que você vai precisar. Deus, ao te colocar no mundo, não tem nada que Ele não fez que você vai precisar. Tudo que você vai precisar já está em tuas mãos. Mas o problema hoje, nós queremos que Deus se responsabilize de tudo. Só falta alguém pegar a roupa suja, meter lá fora, dizer: Deus, eu estou cansado, vem lavar. Amém. Só falta uma irmã cheia de preguiça, mas é virtuosa, irmã que ora até sair raio. Tem irmã, quando está orando, você vê: esse é como aquele ladrão que hoje você estará comigo lá. Amém? Então só falta essa irmã pegar louças, meter a fora e dizer: Deus, venha lavar. Amém? Entender alguém que está numa posição confortável, mas ainda sempre a servo de Deus. Hoje, ainda nós jovens, a nossa missão abandonamos, mas nos apegamos em que coisas? Servo que dorme, imaginando que termo eu vou usar, enquanto há vidas que não têm Cristo. Servo que dorme, imaginando em que forma eu vou me vestir, porque vou numa gala, enquanto há lugar, há pessoas que não têm Cristo. Servo que dorme, imaginando o que é que eu vou comer, enquanto há pessoas que precisam de alimento melhor daquilo que você precisa. Ele precisa de Cristo, porque se ele tiver Cristo, é isso cumprir a missão. Neemias não pensa nele mesmo, mas ele primeiro pensa na missão que tem. A missão é o quê? É ir onde as pessoas estão mal, é ir onde tem problema. A nossa missão não é só levantar um altar à espera de cara das 7, mas a nossa missão é pegar a palavra de Deus, fazer chegar ao povo que precisa para ser edificado. Amém? Esquece a roupa, esquece o fato, esquece a gravata, mas o que você tem vai além daquilo que você quer ter. Pois você tem a missão, mas o problema, você abandonou. Você quer que Deus faça aquilo que deu para fazer. Não é só servo, irmão, você que está aqui, tens uma missão, porque Deus, criando o homem, Ele colocou sobre o homem a missão. Em nenhum momento eu li na Bíblia, onde a Bíblia diz pastores, evangelistas, doutores, idem, profetas, idem, pregam o evangelho. Mas Ele diz isso em plural, para todos nós que recebemos Cristo, para todos nós que temos fundamento de Cristo, para todos nós que temos a palavra de Cristo, devemos ir cumprir uma missão, que é pregar o evangelho, é trazer Cristo na vida daqueles que não têm. Nós fomos edificados para que da nossa vez também edificar aqueles que ainda não têm. Por que você guarda a palavra para ti mesmo? Eu ainda lhe pergunto:
pergunto, por que é que você critica tanto e não faz nada? Por que é que você julga tanto e não faz nada? Aquilo que você está julgando, em vez de julgar, vá, corrija. Em vez de julgar, vá, edifica. Porque se você não fazer, ninguém irá te fazer. Amém. Neemias não era o único que poderia se levantar para a edificação do templo, ou do muro de Jerusalém que foi derrubado. Não era único. Mas entende, ele não está vendo quem está à minha direita, quem está à minha esquerda. Ele não está vendo o meu pastor, ele não está vendo o evangelista, ele não está vendo o doutor que está aí, ele não está vendo o profeta. Para de deixar a responsabilidade em outras pessoas, enquanto você também carregas uma missão de pregar o evangelho de Cristo, de pregar a palavra de Deus, para chegar onde ele não chegou. Quem disse que é pastor? Pastor já fez a sua parte, colocou alicerces daquilo que você aprendeu, colocou em prática. Mas quantos de nós que estamos aqui, olhando para nosso irmão, em vez de lhe ajudar, reunimos, fomos de lado, é comitê, né? Comitê das mamães de Yoma, quer dizer que na igreja também temos mamães de Yoma, e quando peguem teu caso, prontos. Não é isso, mas nós devemos nos reunir para procurar trazer a solução. Não é reunir pessoas para fofocar a irmã que está mal. A irmã que está mal talvez não tenha capacidade de enxergar conforme você se enxerga, não tenha capacidade de ver conforme você vê. Então você que viu, tem a plena capacidade de chamar a irmã. Se você não vai conseguir, pega duas pessoas. Essa irmã está mal. O que é que nós podemos fazer para poder mudar alguma situação, para transformar a sua vida? Pega a irmã. Irmã, nós também já fomos assim, já sofremos assim, mas o momento tivemos um encontro, e essa pessoa, quando chegou até nós fomos transformados, nós fomos edificados. Então você também precisa dessa pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Neemias não era super-homem que nós às vezes imaginamos. Para pregar o evangelho, eu tenho que conhecer toda a Bíblia. Não, aquilo que você sabe, vai, fala, meu irmão. Irmão, ele é o caminho, a vida e a verdade. Talvez ela só precisa disso, nada mais. Só precisa disso, nada mais. Servos de Deus, por favor, vamos deixar de pensar sobre nossos interesses, mas vamos primeiramente buscar o reino dos céus. Aquilo que nos preocupa, aquilo que não nos deixa dormir, olha que Deus vem chamar de resto. Quer dizer, para nós é tão grande, mas para Deus nos dá é tão pequena. Não recebemos por quê? Porque estamos no caminho errado. Não recebemos por quê? Porque queremos receber o salário sem antes trabalhar. Trabalhe primeiro, pregue primeiro, trabalhe primeiro, edifique primeiro, trabalhe primeiro, transforma primeiro, trabalhe primeiro, leva Cristo, trabalhe primeiro, prega Cristo, trabalhe primeiro e depois o resto será acrescentado. Amém? Não vamos pensar no resto enquanto que a primeira missão ainda não cumprimos. Neemias não era tão grande conforme nós, às vezes, quando lemos algumas histórias na Bíblia, imaginamos um céu. Era canhense, cheio de músculo. Não, talvez tinha corpo como eu, que estou aqui. Se você me pegar, vais me bater. Mas não tenta, por favor, vou te bater. Talvez era como o nosso líder Escoar, o nosso líder Estevão. E pode te acusar como você vê, por favor, vai que demora problema. Evita, porque quando você lhe tocar, não é ele que vai te tocar, mas aquele que te chamou, ou que lhe chamou, é que vai te tocar. Amém? Receba a surra de quem você está vendo, não de quem você não vê. Amém? Neemias era como eu e você que estamos aqui.
Mas ao ver a notícia, ao ver o que aconteceu, ele se encheu de compaixão. O que Neemias fez? Segundo passo, Neemias ao vir, ele poderia bem a tristeza e levar a executar primeiro. Mas a Bíblia diz, quando Neemias ouviu essas palavras, Neemias encheu-se de tristeza e foi logo orar a Deus. Ele jejuou durante muitos dias. Ele jejuou. Está jejuando por quê? Não é porque ela quer casar. Hoje em dia, ver a apresentação de uma irmã tornou-se problema para outra irmã. Irmã já não dorme. Deus, por que ela casou? Por que ela noivou? Será que eu não posso? Quem disse que você não pode? Primeiro busque o reino dos céus e o resto que será acrescentada. Pensa primeiro na palavra de Deus. Pensa primeiro na missão de Deus. Pensa primeiro naquilo que você tem como o primordial, naquilo que você tem como o propósito e a missão. Depois, irmão, vais casar, casamento inteiro. Mas você que acha que não pode casar, não limita a Deus pelo tempo que você passou. Não. Vê na Bíblia, Abraão, que nós chamamos pai da fé, vê o tempo. Como é que o pai da fé, até o filho foi um problema, mas quando ele entendeu, já não vou olhar pela necessidade que eu tenho, agora vou olhar para aquele que me chama. No dia que ele tomou essa decisão, fez uma oferta, a Bíblia diz, ele recebeu. Por quê? Porque parou de ver aquilo que ele mais queria, mas começou a enxergar naquilo que é mais importante, que é fazer a vontade de Deus. Busque a Deus não as tuas necessidades, mas busque a Deus pelo menos pelo irmão que está passando uma situação difícil. Amém? Você pode aplaudir para a palavra de Deus? Deus, Ele cria a terra para nós. Mas a Bíblia diz que Deus vem dizer, façamos o homem na nossa imagem e na nossa semelhança. Ao fazer o homem, Deus entrega o mundo nas mãos do homem. Deu o nome aos animais, até às árvores. Só que o homem, Deus coloca sobre ele duas árvores, da vida e do conhecimento do bem e do mal. Amém? Quem fez? Foi Deus. Colocou diante do homem. Mas Deus, sendo Deus, que não quer te deixar sem orientações. Deus, sendo Deus, que te coloca no lugar, mas Ele sabe daquilo que Ele precisa ou daquilo que você precisa. Ele diz ao homem, desta árvore vocês podem comer, mas deste você não come. A pergunta é, Ele fez por quê? Se Ele não queria que o homem tocasse naquilo. É isso, o problema que o homem tem, o homem se esquece daquilo que Deus apresenta e daquilo que Ele orienta. Eu digo sempre, mais que a profecia, mais que a promessa, são as proibições e as recomendações que vêm depois da promessa. O que leva ao cumprimento da promessa, o que leva à realização da promessa, não é a promessa, mas é aquilo que Deus diz, faz e não faz. Só que irmãos, que nós estamos aqui, nos apegamos mais naquilo que Deus diz sobre os nossos interesses, mas daquilo que Ele diz sobre os seus interesses, ninguém lembra. Pergunta na irmã que diz, eu vou ser rica, eu vou ser X, me pergunta o que Deus te proibiu para não fazer, para você ser rica. O que Deus recomendou para ti, para você fazer, para depois ser rica? Servo de Deus, você vai encher salas, vai fazer atividade cruzada cheia. Sim, nós acreditamos, mas o que Deus te disse para fazer e o que Deus te disse para não fazer? Você não lembra, porque Ele enxerga apenas a grandeza, Ele enxerga apenas os seus interesses, Ele enxerga apenas onde Ele quer chegar, mas onde Deus, o que Deus quer que Ele faça, só não lembra, porque está pegado no que diz as suas necessidades. A Bíblia diz, Neemias foi jejuar.
do disciplinoso não porque ele queria viajar, não porque ele queria casar, não porque ele queria promoção, encher a igreja. Por favor, não se apega. Quem traz os filhos na igreja não está sob a tua responsabilidade, mas se a palavra, se o Espírito Santo tocar corações, eu acredito que não será necessariamente você se esforçar, mas Deus ele mesmo sabe como conduzir e como dirigir seus rebanhos, suas ovelhas. Deixa Deus se encarregar daquilo que Ele pode fazer. Não faça aquilo que Deus pode fazer. Eliseu orou pedindo misericórdia, se calhar de alguma coisa que ele não fez. Vai ler Neemias 1, começa a descer a história, você vai entender. Pedindo perdão, pedindo a misericórdia de Deus, não porque ele pecou, mas porque meus irmãos, meus antepassados cometeram pecado, e sobre aquilo que eles fizeram, nós estamos a viver. Eu, Neemias, não, nós, porque todos nós somos filhos de Deus. Amém? Filho de Deus. Mas como é que você tem a capacidade de deixar a tua irmã, o teu irmão, passar na humilhação, enquanto você pode ajudar? Hoje a igreja, a irmã que nem sente, tem comida aqui. Será que tem uma irmã que aqui não comeu? Podemos partilhar? Ela não está nem aí. Ele não está nem aí. Eu quero encher o meu estômago, e o resto é o resto. Ela não trouxe, ele não trouxe. É responsabilidade dele. Não. A Bíblia diz que a igreja primitiva, depois de ouvirem a palavra, eles seguiam Cristo com amor, partilhavam, vendiam o que era deles para ajudar o necessitado. Mas nós, que somos a imagem da igreja primitiva, como é que não conseguimos caminhar na compaixão? Não conseguimos caminhar no amor, não conseguimos partilhar aquilo que nós temos com os outros. Eu me pergunto, o que você pratica é de Deus? Onde é que você tirou? O que você faz? Falamos sempre, sejais um imitador de Cristo, mas o que você faz? Imitas quem? O que você pratica, servo de Deus? Onde é que você pegou? Onde é que a oferta é apenas seu? A oferta não ajuda mais ninguém na igreja. Você veste bem, não consegue ver a irmã que vem todos os dias com o mesmo vestido, irmão que está sempre na igreja, que precisa pelo menos de um tênis, que pode ser de 2.000 kwanza, mas você tapou seus olhos para os seus fiéis, mas você abriu os olhos para a tua necessidade. Onde é que está a imagem ou a semelhança de Deus que nós carregamos? Neemias foi orar. A Bíblia diz: a busca do conhecimento e das orientações, Deus lhe concedeu a graça. Amém? A Bíblia diz que por certo dia, Neemias vem se apresentar ao rei. Ele que estava sempre feliz. O rei gostava dele. Mas a Bíblia diz, ao servir o rei olha para a cara de Neemias. Diz: Neemias, o que é que se passa contigo? Eu acho que você está triste. A Bíblia ainda diz que Neemias estava cheio de medo. Servo de Deus, o medo não é sinônimo de nos parar com a missão de Deus. Por mais que haja medo, nós devemos enfrentar, porque nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Não deixa o medo dominar o teu ministério. Não deixa o medo te deixar paralisado, mas permita que o medo traga para ti força, que você vai se levantar. Por mais que as coisas não estão sob o meu controle, mas eu tenho Deus, que tudo pode me capacitar, que Ele muito bem pode me conceder as forças para me levantar e conseguir vencer essa tempestade. Não seja como Pedro, que pede a permissão a Cristo. Se é mesmo você, então permita que eu ande. Mas quando ele chegou no meio, ele sentiu a tempestade, e olhando para aquilo já não conseguiu, porque ele via aquilo que está sobre ele, à frente dele. Mas não, aquele que te chamou diz: segura na minha mão, olha para mim, olha para Deus. Servo de Deus não olha no medo, não olha a tempestade, mas olha para Deus, porque Ele te deu a missão, Ele te dará força de você enfrentar qualquer tempestade, qualquer dificuldade, porque você não está sozinho, mas porque você está com Cristo. Neemias não viu, porque ele sabia
Todo homem que se apresentava ao rei sujo ou com roupas que não são dignas, ele deveria ser executado. Mas Neemias não olha isso. Ninguém na presença de rei poderia se apresentar tendo luto. Ninguém. É preciso homens qualificados que têm boa aparência. Mas a Bíblia diz, mesmo o rei, vendo Neemias triste, nada foi executado, porque não, Neemias sai do meu palácio. Não, a Bíblia diz que Deus lhe concedeu a graça, porque ele não foi à busca de um homem qualquer, mas ele foi consultar aquele mesmo que pode tapar os olhos ou as ideias do rei para executar a vida dele, mas lhe conceder a graça. Amém? Efata 2025. Há coisas que só vão se abrir na tua vida se você tirar o medo. Não proclame fato enquanto você está parado. Não proclame fato enquanto você não declara. Não proclame efata enquanto você não busca Deus. Não proclame efata enquanto você não se direciona. Tira o medo e entre em ação. É assim que as coisas vão abrir. Amém? Neemias se apresenta ao rei, mesmo estando triste. O rei diz: Neemias, o que se passa contigo? Ele diz: o meu povo está sofrendo. Ele explicou a situação ao rei. E o rei disse para ele: o que é que você quer que eu faça? Amém? Olha o tamanho do nosso Deus. Por mais que nós não somos capazes, mas Ele ainda concede homens. Ele encarrega homens que nós nunca imaginamos que poderiam nos ajudar, mas em nenhum momento Deus é incapaz. Em todo momento Ele é capaz de fazer aquilo que Ele pode fazer para o bem dos seus filhos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam e obedecem à palavra de Deus. Enquanto que você ama Deus, obedece, anda conforme a palavra de Deus. Eu declaro para você: acredita na tua vida. Por mais que as coisas estão andando mal do jeito que você vê, por mais que as coisas são difíceis, em algum momento, quando Ele levantar-se para agir, a pessoa que você nunca imaginou, que na linha ou no meio de pessoas, essa pessoa poderia te ajudar. Eu te digo, Deus pode dizer: você ajuda. Quem diria que o rei poderia conceder a graça a Neemias, de dizer-te, ou de lhe perguntar o que você, olha, faz a pergunta que às vezes antes de fazer não devemos refletir e pensar. Mas o rei não pensou duas vezes, nem refletiu. A Bíblia diz que o rei perguntou a Neemias: o que tu queres que eu faça? E Neemias não está a responder na base do seu conhecimento, mas está a responder na base das orientações que Cristo deu para ele. Como é que Neemias teve até as dimensões, teve os dias, ele sabia calcular o tempo, ele sabia tentar a resposta. Há pessoas, por falta de busca a Deus, há pessoa, por falta de recomendações, a servo de Deus, se comprometeram em coisas que ele não poderia dizer sim, mas disse sim. Por quê? Porque ele está sendo orientado pelos seus pensamentos, não porque Deus orienta ele e faça. Há coisas que você pode fazer porque Deus orientou. Há coisas que você vê, eu posso fazer, mas Deus te diz que não faz. Não é você, mas é Deus que está orientando o teu ministério. Será que nós não lemos na Bíblia? Há pessoas que queriam fazer coisas que nós vimos que são boas coisas, mas Deus acabou por executar as suas vidas. A arca da aliança presta a cair, mas a Bíblia diz que um homem veio para ajudar. Será que ele agiu mal ou agiu bem? Mas segundo nós podemos dizer que sim, agiu bem. Mas por que Deus executou a sua vida? Porque há coisas que ninguém ajuda a Deus. Retenha isso: ninguém ajuda Deus, mas nós fizemos quando Ele diz faz, e não fizemos quando Ele diz não faz. Por mais que Neemias jejuou, se Deus poderia lhe dizer que Neemias fica sentado
não é você, eu farei. Então Neemias, ao sair, não estaria triste, ele seria feliz, porque sabe que Deus diz, não faz. Mas a Bíblia diz que Neemias foi consultar a Deus, e Deus lhe concedeu a graça. Quando chegou o rei lhe perguntou, o que é que tu queres que eu faça? Aquilo que você faz. Eu pergunto, vem sobre as orientações de quem? Não temos servo de Deus que já desviaram da palavra, foram à busca de outras coisas, e você entende aquilo que ele faz está fora da palavra de Deus. Entenda, não é porque pregamos a Bíblia, pregamos Cristo. O problema não está em nome, mas está na fonte que sustenta o nome. Não é o poder, mas a fonte do poder. Não é o conhecimento, mas a fonte de conhecimento. Hoje em dia, a Bíblia diz nos últimos tempos, virão os falsos profetas. Já estamos a viver isso. Hoje estamos a ver coisas que estão a acontecer na igreja. Você se pergunta, esse servo, na base de quê? Que ele faz essas coisas. Mas olha para a sua vida. Ele anda de carros, enquanto que os verdadeiros andam a pé. Ele constrói castelos, enquanto aqueles que foram chamados, que temem a Deus, estão a sofrer. Eu te digo, você que está passando nesse momento da tempestade, não abandona Deus, porque a tempestade não tem um ministério. Mas em vez de abandonar, consulte mais a Deus, busque mais a Deus, procure na profundidade, e Deus que é Deus, chegará um momento que você, ao dormir no teu culto, dizendo, líder Estevão, por mais que a escuridão não para, porque Deus não parou porque houve escuridão. Ele trabalhou e clamou para a luz, que haja luz. O dia que Deus vai decretar na tua vida que haja luz, que a igreja encha, que você vai admirar. Como cheguei até aqui? Como a igreja encheu? É onde você entende. Não, há coisas que você não pode fazer, mas Deus pode fazer. Há coisas que você não pode chorar. Chorei em oração, chora por outras coisas. Há coisas que você precisa agradecer a Deus e deixar sobre a responsabilidade de Deus. Ele mesmo irá lhe fazer na tua vida, sem que você não precisas pedir. Amém? Será que estamos a entender? Você pode aplaudir? Amém. Levantemos e edifiquemos. Olha, eu vou dizer a verdade. Quando o líder esse pai falou para mim, não, pastor, temos uma atividade, prontos, eu aceitei. Está bem, não tem problema, sou filho de casa, né? Sou de casa. Aqui estou na minha casa. Estou na minha casa. Recebi. Fui em casa, guardei aquilo para mim. E depois perguntei o tema. Falaram para mim, levantemos e edifiquemos. Uau, fiquei a pensar. Como? Por onde começar? Ainda ontem, ouvindo a introdução, só escrevi a minha pregação, hoje às 4 horas, porque prontos, a escuridão mesmo que o irmão Estevão falou, cobriu mesmo a minha mente. Fui em casa, eu disse no dia de Espoir, ontem, Matalichão, almoçamos e jantamos aqui. Amém? Porque estivemos aqui, é a nossa atividade. Cheguei em casa, eu estava a me perguntar, prontos, levantemos e edifiquemos. Mas por onde começar? Amém? Mas Deus é maravilhoso. Nunca vai faltar nada. Deus vai colocar palavras sobre a tua boca. Então acredita em Deus que você serve. Acredita que em algum momento homens até podem aceitar. Isto aqui eu não vou conseguir. Faça sozinho. Mas quando você consulte a Deus, nunca irá ter que abandonar. Coloque isso. Enquanto que as coisas estão difíceis, em vez de correr procurar homens, há um homem que eu posso procurar, há um homem que eu posso consultar. Primeiramente é Deus. É Deus. Eu disse, meu irmão, por favor, liga para mim, mesmo se for 0 horas, liga para mim. Porque a escuridão
Mano Estevão parece que fechou as janelas, fechou portas, e você vê, eu vou entrar por onde? Eu que nem sou rato, para procurar um buraco qualquer para entrar. Não tinha caminho, não tinha nada. Fui em casa, li o texto, mas eu acredito na palavra do meu pai. Ele disse para mim: você vai pregar amanhã, e meu Deus estará contigo. E glória a Deus, nós temos um pai que declara e acontece. Eu me perguntava, o que nós vamos edificar? Porque Neemias fala de edificar as muralhas, os muros que caíram em Jerusalém. Mas nós não temos nada. A igreja já está construída. Não tem nenhuma parede que caiu aí que vamos dizer: líder Estevão, pega pá, pega carro de mão, líder Esquadro, pega colher, pega semente, vamos edificar. Mas não é isso que Deus quer falar para nós. Mas Deus trouxe uma missão para nós: edificar vidas. Amém? Edificar vidas. Não é a casa que você sonha. Eu tenho um ministério, sou profeta. Quando eu profetizo, as coisas acontecem. Por favor, parem com isso de profetizar números. Parem com isso de profetizar localização de casas. Parem com isso, por favor. Mais que número, mais que coisas íntimas que até as mulheres estão a vestir. Você vai até a cor. Não estamos aí para isso. Não é isso. Dizer a cor de roupas íntimas não muda nada na vida dela. Mas dizer número não muda nada. Mas edifica a vida de alguém. Sonha na palavra de Deus e diz: e fazer isso dela vai mudar tudo na vida dela. Pare com isso. Eu sou pai da nação, tudo bem. Mas há um Deus que é Deus de toda a nação. Fale dele, porque ele merece a honra, ele merece a glória. Não fala de ti. Nós te conhecemos, mas queremos conhecer aquele que te chamou. Para com isso. A minha igreja é mais grande, tudo bem, mas não vale a pena uma igreja grande, uma igreja cheia, sem Cristo no centro de tudo. Então edifica Cristo. Deus grande, você vê que a igreja pode ser de duas pessoas, mas é grande na visão de Deus e não na visão dos homens. Não se preocupa em encher a igreja, mas se preocupa em ser os céus. Se preocupa em ser os céus, porque é lá onde eu e você iremos. Para com isso. Para com isso. Já estamos cansados. Onde você vai, a revelação já não é de Deus, é segundo o teu conhecimento intelectual. Você olha, analisa esse texto, você faz a concordância, vem, arrebenta aqui, e Deus lá nos céus olha para Gabriel: você que trouxe essa mensagem? Não, eu não. E Deus pergunta: eu é que escrevi isso? E ainda olha, tem amigos que não têm responsabilidade de mensagem, olha para ele: é você, né? Você anda à toa, você. Não sou eu. Não é isso, homem de Deus. Se é revelação, não há nenhuma revelação que vem ao povo de Deus sem transformar. Então a melhor revelação é dizer apenas: receba Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Você é o caminho, a vida e a verdade. Prega a Jesus. Fale de Jesus. Esqueça quem tu és, mas fale daquele que a Bíblia diz: ele recebeu o nome acima de todos os nomes, e sobre todo o seu nome todos os joelhos dobrarão-se e todas as línguas confessarão que Jesus é o Senhor. Essa revelação que a igreja hoje precisa. Não é de carro, não é de casamento. Ninguém quer ficar solteiro. Nós também queremos engordar com molhos das nossas esposas. Nós também queremos. Não são vocês. Nós também queremos. Quem disse que ninguém quer carro? Eu também quero carro. Estou cansado para dar graça ainda aqui. Já sou fininho, quero mais recolher. Irmão, aperta. Vou apertar o quê? Deixa para mim desaparecer. Já não parece muito. Para mim desaparecer mais. Onde aproveita, já que você é fininho, vão pegar todas as irmãs que... Pronto, vem, apertem aí. Porque ele já facilitou. Não. Mas levantemos e edifiquemos. A Bíblia diz que ele é a rocha. E a casa deve ser edificada sobre a rocha.
onde virá tempestade, mas nada, porque o que segura aquela casa é Cristo. O que segura aquela casa é a palavra de Deus. Então eu declaro para a tua vida, eu não vim falar de mim, até nem falei do meu nome, mas eu quero falar de Cristo. A tua vida deve ser edificada sobre a palavra, sobre o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Não pensa no casamento, mas busque Deus. Não pensa na pobreza, mas busque Deus, porque lá não haverá pobre. Ninguém te diz, ninguém vai te mentir que lá no céu haverá mendigo nenhuma. Não haverá mendigo, haverá pessoas que vão celebrar, porque Ele estará lá conosco, porque Ele estará lá, vai ceiar e vamos todos nós vamos celebrar, dizer santo, 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 santo é o Senhor. Amém. Amém. Por favor, irmão, busque primeiro o reino dos céus. Edifica a tua vida. Edifica a tua vida sobre Cristo. Deixa outras coisas. Deus irá te dar. Ele diz: buscar primeiro o reino dos céus. E o resto pode ser grande para ti. Mas Deus chama de resto. Eu chamo em nome de Deus, meu Pai João Paz. E este resto, para você que buscou Deus, para você que na sua casa,